glorificar, para te louvar e para ouvir a tua palavra. Palavra que vai nos ajudar na nossa jornada. Primeiramente, Senhor Jesus, com as nossas cabeças inclinadas, te pedimos perdão dos nossos pecados. Purifica as nossas vidas, purifica as nossas mentes com teu sangue, tira toda a mancha do pecado que está em nós, Senhor. Queremos ser limpos diante de ti, ó meu Deus. Senhor Jesus Cristo, te pedimos para abençoar este culto do início até ao fim. Pai eterno, neste momento, Senhor, pensamos a todos que estão sofrendo, que estão em diferentes lugares, nos hospitais, em casa, nas prisões, Senhor. Estende a tua mão, ó Pai, para curar, para aliviar as dores. Pensamos aos nossos irmãos, Senhor, de Venezuela, que estão passando um momento difícil, ó Pai. Te pedimos, Senhor, para fazer algo, Senhor Jesus, trazendo paz, trazendo consolação, trazendo conforto, trazendo, ó Senhor, o alívio. Porque momento de dor é um momento muito difícil. Esse povo está precisando das nossas orações. Oh Jesus, sem esquecer, oremos pelo nosso querido irmão Sadraque, o irmão Elias, que perderam as mães biológicas, Senhor, nesta semana. Te pedimos para trazer consolo na família. Oh Jesus, fica ao lado de cada irmão, de cada família. Neste momento, Senhor Jesus Cristo, de luto, te pedimos, Senhor Jesus, para consolar os corações, para dar mais força, conforto, esperança, porque sabemos que um dia haverá a ressurreição dos mortos e nós veremos os nossos, Senhor Jesus. Pai, abençoa a tua palavra, fica conosco nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Que Deus nos abençoe. Abençoe também a Igreja Invisível, que está conectado pela internet. Vamos ler no livro do João. Vamos ler no livro do João, capítulo 14, versículo 12 e até no versículo 15. João, capítulo 14, no seu verso 12 até 15. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que Deus abençoe a sua palavra. Podemos sentar. A nossa pregação nesta manhã é: Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Se você está longe, no outro lado do
país, no outro lado do continente, em qualquer lugar aonde você estiver, somente clamar a Ele, Deus responderá. A palavra de Deus diz no livro de João 14, aonde acabamos de ler, se pedirdes uma coisa em meu nome, eu o farei. A maneira de pedir uma coisa a Deus é através da oração. A oração é uma conversa entre você e o teu Deus. Quando você peça uma coisa a Deus, Deus não vai ficar quieto. Ele vai te dar. Mas como nosso Deus é o Deus do invisível, para subir até na sua presença, para buscar uma resposta, para buscar a tua cura, para buscar a libertação, salvação, o perdão dos pecados, você tem que ir diante de Deus com um coração cheio de fé. A fé é o caminho que te leva na presença de Deus. Você pode orar, pode pedir a Deus. Se você não tem fé, você não vai receber nada na mão do Senhor. Para você ser agradável a Ele, na verdade tem que ter fé. Porque o nosso próprio Deus tem fé. Quando Ele criou o mundo, Ele pronunciou a palavra: haja luz, haja estrelas, haja árvore, haja peixe, haja. E todas as coisas ficaram criadas com a palavra de Deus. E Deus tinha fé na sua própria palavra. Não sabemos quantos anos passou, quantos tempos passou, quanto momento passou quando Deus pronunciou a palavra: haja luz. Mas Deus tinha fé na sua própria palavra. E você também tem que ter fé na tua oração. Você tem que ter a convicção, ter fé, que se eu for na presença do Senhor, Deus vai me responder. E tudo quanto pedir-se em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus. Eu o farei. Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua palavra. Deus fará. Deus não pode mentir. Deus tem que cumprir a sua palavra. Independente do lugar onde você está, mas somente conecta a tua fé e você verá a mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que a mão do Senhor
não está curta, não é curta para alcançar aonde você está. Você tem que amar a palavra de Deus. Tem que amar o Senhor. E tem que ter confiança. Se você não tem confiança no Senhor, você não receberá nada. Tem que ter confiança no Senhor. Ter fé nele. Sem olhar o tamanho do problema. Sem olhar o tamanho da doença. Sem olhar o tamanho do momento difícil que você está passando. Mas creia. Conecta a tua fé em Cristo. Conecta a tua fé em Deus. E Deus fará. O nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus todo-poderoso. Onde você está, você não está sozinho. Você não está sozinho. O grande médico está ao teu lado. Como diz o irmão Branham, Deus cura através da oração. Deus cura através da medicina. Deus cura através dos cânticos, da música, do amor. Oh, a irmã Shekinah, onde você está internada no hospital do trabalhador, deixa que o Senhor Jesus te cure, no nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a minha palavra. Se você me ama, guarda a minha palavra. A palavra de Deus que está no teu coração. E esta palavra que vai te ajudar. A palavra que está no teu coração. A palavra que você guarda. E esta palavra que vai produzir milagre. Tem que ter confiança. Você tem que colocar o teu amor no Senhor. E você tem que deixar Deus em primeiro lugar. Abandonar tudo a Ele. Para Ele conseguir trabalhar. Na mensagem, o cego Bartimeu, esta mensagem ao nosso profeta irmão Branham pregou na quarta-feira, dia 30 de março de 1960. O cego Bartimeu. O garoto nasceu num lar feliz. A sua mãe ensinava a palavra de Deus. A sua mãe contava as maravilhas do nosso Senhor. A sua mãe contava as histórias. O que Deus fez com o povo de Israel no tempo passado. E Bartimeu ficava feliz ouvindo a palavra de Deus. A mãe era uma boa professora. E quando o garoto cresceu, se casou. Começaram uma nova vida, uma vida feliz com a sua esposa.
E depois, Bartimeu ficou doente, ficou cego, perdeu a visão. Quando a sua garotinha nasceu, infelizmente, ele não podia ver a beleza da sua garotinha, da sua filha. Coisa triste. Bartimeu não nasceu cego, mas depois que ele perdeu a visão. Mesmo assim, ele estava conectado com Deus através da fé. Guardou sua palavra, guardou a palavra de Deus. Bartimeu tinha confiança na palavra de Deus, tinha fé em Deus. Se olhar a situação atual, se olhar o tamanho da sua doença, se olhar tudo que passava na sua vida, perdeu a visão e a vida complicou. Tudo ficou difícil para Bartimeu. Ficou tudo difícil para ele. Tem que tomar conta da sua esposa, tem que tomar conta da garotinha. Então, como ele era o número 1 pai da família, tem que fazer tudo para alimentar a família. No parágrafo 42 dessa mensagem, o cego Bartimeu, algum tempo atrás eu estava lendo uma pequena lição sobre Bartimeu, que dizia que ele era cego há muitos anos. Ele tinha uma esposa e uma filhinha. E uma noite, sua esposa ficou muito doente. E ele saiu e orou. E ele disse: Senhor, cure minha esposa. E se tu permitires que minha esposa fique boa, ele tinha que fazer algo para encantar o público, pequenos truques para chamar a atenção das pessoas. E nunca conseguiria detê-lo como na Índia. O irmão Osborne, se você estiver aqui esta noite, você entende o que quero dizer. Eles têm um macaquinho ou algum assim que eles precisam fazer para... Ou tem uma cobra naja ou algum tipo de truque para deter os turistas e ganhar dinheiro quando ele passa. Bartimeu, ele tinha as duas pombinhas, duas pombas. Ele levava as pombas no lugar público e as pombas davam cambalhota. E o público, os turistas, os passageiros, botavam moeda. E à tarde, Bartimeu tem que pegar todas as moedas. Quando vai chegar em casa, vai entregar a sua esposa para comprar o alimento. O único emprego que ele tinha. Então, o cego Bartimeu, para conseguir andar, ele tinha também o cordeiro que guiava ele. Cordeiro para guiar ele, porque perdeu a visão. E a sua empresa de duas pombinhas para dar cambalhota. E essa empresa sustentava as duas pombas. Sustentava a vida da esposa e da filha. Essas coisas tem muito na Índia. Alguém tem
sua macaquinha, uma macaca, um macaco, ou cobra. Quando o público passa, o turista passa, ele manda para o macaco e bate nele. O macaco vai começar a lutar. Faça assim. Ou cobra, cantando música, o cobra fica ali dando aquele movimento e o turista botando dinheiro. Então, ele tinha só duas pombinhas que chamavam a atenção do público. Para de fazer com isso. Guarda a tua Bíblia. Tá, tudo bem. Ok. Então, uma noite, a esposa do Bartimeu ficou doente. Bartimeu não tinha dinheiro para levar sua esposa no médico. Ele também não tinha plano de saúde. O único que ele tinha para curar sua esposa é o Senhor Jesus. O Deus Todo-Poderoso é o único recurso para Bartimeu. Um pobre cego. Um mendigo Bartimeu. Ele foi com o coração cheio de fé. Naquela noite orou para que o Senhor cure minha esposa. Por favor, cure minha esposa. E disseram que Bartimeu tinha duas rolinhas e que ele dava pequenas cambalhotas, uma sombra a outra, uma sombra a outra. E isto atrai a atenção dos transeuntes, dos turistas e das pessoas que entravam e saíam da cidade. Ela prometeu: Senhor, eu amo minha esposa. Se tu permitires que ela fique boa amanhã, eu te darei essas duas rolinhas para o sacrifício. Bem, sua esposa ficou boa e ele levou as rolinhas para o sacrifício. Uma oração sincera. Uma oração vindo do coração de um pobre mendigo, de um pobre cego, mas cheio de fé. Uma oração cheia de fé. Um coração cheio de fé. Ele não pensou duas vezes. Ela não pensou duas ou três vezes. Ele ama o Senhor. Ele ama também sua esposa. Naquela noite ela foi, orou a Deus dizendo: por favor, Senhor, cure minha esposa. Se a minha esposa fica boa, amanhã vou levar essas duas pombinhas no sacrifício. Vou subir no tabernáculo e vou oferecer essas pombinhas. E naquela noite, Deus curou a esposa do Bartimeu. Na manhã seguinte, naquela manhã, muito cedo, levou as pombinhas para ser sacrificado. Ele sacrificou sua empresa. As duas pombinhas que dava cambalhota para atrair, para chamar a atenção do público, ele sacrificou a Deus, porque ele prometeu a Deus, sacrificou as duas pombinhas a Deus, e ele ficou sem nada. Difícil para ele conseguir
moeda. Ela pode voltar na rua pedindo moedas, porque naquela época em Jericó, muitos mendigos estavam aí pedindo moedas. É difícil para este homem conseguir uma grande quantidade de moedas para levar em casa. Ele tinha fé. Veja a condição deste homem. O estado físico do Bartimeu. Ele amava a sua esposa. Ele amava Deus. Ele prometeu a Deus de sacrificar as pombinhas. Deus ouvia a oração do pobre. E Deus naquela noite curou a esposa do Bartimeu. Bartimeu sacrificou as 2 pombinhas. Quantas vezes que você prometeu a Deus? Sem saber, Deus te trata de um mentiroso. Quando você vai prometer a Deus, Senhor, cura-me. Depois que eu vou receber minha cura, vou fazer isso, vou fazer aquilo para você, Senhor. Oh Deus, tira, me perdoa. Depois vou entregar totalmente minha vida a Ti, Senhor. Oh Deus, faça aquilo, faça algo, faça aquilo. Depois eu vou fazer aquilo para você. Mas depois que você vai ficar curado, depois que você vai ficar curada, você vai voltar na mesma vida. E vai começar a tratar de Deus como o inimigo. E você vai esquecer todas as bênçãos, todas as coisas que Deus fez para você. E Deus vai começar a te tratar de um mentiroso, de uma mentirosa. Não pode fazer isso. Olha o verdadeiro exemplo do nosso querido irmão Bartimeu. No parágrafo 44. Mais tarde, sua filhinha, que ele nunca tinha visto na vida, ela nasceu depois que ele ficou cego. Quando o bebezinho estava na barriga da mãe, o Bartimeu perdeu a visão. Quando a garotinha nasceu, bebezinha nasceu, infelizmente, Bartimeu passava mal para ver. É minha filha, é uma menina? Sim, uma menina. Oh, cabelo comprido. Seu rostinho bem liso. A minha filha. Me dá aqui, colocar no colo. Ah, minha bebezinha. Meu Senhor Jesus, obrigado. Mas infelizmente, bebê, você está na mão do papai. Mas infelizmente eu não posso te ver porque eu perdi a visão. Mas você é linda, minha filhinha. Ela podia segurar bebezinha na mão, sem ver o rosto. Sem ver, porque ela perdeu a visão antes do nascimento da sua bebezinha. E ela nasceu depois que ele ficou cego. Tinha cerca de 2 anos. A garotinha cresceu. Bebezinha começou a gratinhar. Chegou 1 mês, 3, 4, 1 ano, 5 anos. Sempre o pai cego. 10 anos.
o pai cego. Uma menininha, uma garotinha bem linda, conversava com seu pai. Papai, Deus te abençoe. Amém, minha filha, tá tudo bem? Sim, papai. Papai, segura minha mão. E aqui, aqui. Ah, sim, tá bom. Papai, tá aqui água. Aonde? Tá aqui. Segura muito bem. Obrigado, minha filha. Sem ver, a sua filha totalizou 2 anos. Ah, Jesus. Ela tinha cerca de 12 anos. Dizer que ela tinha um cabelo loiro, muito bonito. É uma pequena história, é claro. E dizer que ela ficou doente uma noite. E o médico esteve lá e diz: Bartimeu, ela está com febre. Ela não vai sobreviver com esse tipo de febre. E depois que o médico foi embora, ele saiu de casa tateando. Aí quando o vento soprava ao redor, junto à roseira, e ele olhou para cima, para onde pensava que Deus estaria, e diz: Pai, eu não tenho nada, só me resta uma coisa, que é o meu cordeiro. E hoje você viu? Esqueci como se chama quando um cão guia um cego. E um cego guia outro cego. O cego guia o cego. Ou mulher. Cão guia o cego. Naqueles dias, eles tinham um cordeiro que guiava o cego, em vez de um cão. Eles treinavam o cordeiro. Bartimeu tinha um cordeiro que o guiava até o lugar onde ele mendigava. E ela prometeu: Senhor, se tu permitires que minha filhinha fique boa, eu pegarei o meu cordeiro e o sacrificarei a ti. O médico fez tudo para curar a filha. O médico lutou para vencer a febre, mas era mais tarde. O médico declarou: a filha não vai sobreviver. E a notícia tocou o coração do Bartimeu. O Bartimeu não podia ficar quieto. O Bartimeu tinha um Deus vivo, um Deus de milagre. O seu recurso no momento muito difícil, o seu recurso no momento sombrio da vida era o Senhor Jesus. E naquela noite, ele saiu de casa, tateando, segurando a parede, e olhou para cima. Olhou para cima com os olhos da fé. Olhou para cima porque a Bíblia diz: levo os meus olhos de onde vem o meu seguro. O meu socorro vem do Senhor. E ele levou a sua cabeça, ergueu a sua cabeça e orou a Deus, dizendo: Pai, eu não tenho mais nada.
Não tenho dinheiro, eu sou mendigo na porta da cidade. Não tenho nada, Senhor. Estou aqui com as minhas mãos vazias. Minhas mãos tremendo, sem trazer nada, porque não tenho. Oh Deus, as famílias que eu tinha, que dava cambalhota para sustentar a família, eu sacrifiquei a Ti, Senhor, quando a minha esposa ficou doente. Neste momento, ó Pai, eu não tenho nada. A única coisa que me resta é este cordeiro que me guia, os meus olhos. Por favor, Senhor, se o Senhor vai curar minha filha, amanhã irei no tabernáculo para sacrificar este cordeiro que me guia. Como Deus sabia, como Deus podia ver o coração, o fundo, no fundo do coração, a sinceridade, a fé, a pureza deste homem, Deus não ficou calado. E Deus curou a filhinha do Bartimeu. Hoje em dia temos os cães treinados para guiar o cego. Mas antigamente treinava o cordeiro para guiar o cego. E naquela manhã, depois que a sua filhinha ficou curada, ele pegou o seu cordeiro para sacrificar a Deus. E a menina ficou boa. No dia seguinte, ele estava ao caminho da igreja para levar o cordeiro ao local do sacrifício. O sacerdote estava em pé junto ao corrimão do edifício e interrogou: para onde vai, cego Bartimeu? Ele respondeu: vou ao templo sacrificar este cordeiro ao Senhor. Oh, ele replicou: cego Bartimeu, você não pode sacrificar este cordeiro. Olha, eu te darei o preço de um cordeiro e você o compra no estábulo e o sacrificar. Ele respondeu: eu não permiti a Deus um cordeiro. Eu prometi a ele este cordeiro. O seu pastor, o sacerdote, ficou com pena do Bartimeu. Bartimeu entrava com seu cordeiro e o sacerdote perguntou: cego Bartimeu, onde você vai? Ele respondeu: eu vou no templo, vou no tabernáculo para sacrificar o meu cordeiro. Oh, menino, você não pode fazer isso. Este cordeiro é os teus olhos. Você não pode sacrificar. Deixa ainda, eu vou te dar o dinheiro. Vai lá no estábulo, compra um cordeiro e vai sacrificar. Esse aqui deixa. O teu cordeiro está bem treinado. Este cordeiro sabe te guiar. Ele sabe muitos lugares, sabe? Você não pode sacrificar este cordeiro. Oh, rapaz, você está errado, não pode. Bartimeu respondeu: eu não prometi a Deus um cordeiro, mas eu prometi a Deus este cordeiro que me guia. A coisa que você ama muito e esta coisa que você tem que sacrificar a Deus. Abraão amava muito o seu filho Isaac. E Deus pediu
para sacrificar? O que você ama muito? O que você ama muito? A coisa que você ama muito, esta coisa te dá vida ou te leva longe do Senhor? Você pode sacrificar esta manhã a coisa que você guarda, a coisa que você ama. Eu amo muito minha vida. Sabe, eu sou jovem, tenho que fazer tudo. Eu amo minha vida, tenho que fazer tudo. Sacrifica a tua vida a Cristo. Sacrifica, entrega a tua vida a Ele. Deus, para começar a usar o teu corpo, para começar a usar a tua força, para começar a usar a tua saúde, entrega tudo que você tem. Você está ligado ao pecado. Entrega o teu fardo a Ele. Deus vai te libertar. Ora, rapaz, você não pode sacrificar o teu cordeiro. Você está errado. Ele falou, não, eu prometi a Deus este cordeiro, porque Deus curou minha filha. Eu não posso fazer troca. Oh, Jesus. Deus merece as coisas boas. A tua vida é uma coisa preciosa. A tua alma é uma coisa preciosa. Oferece tua alma a Jesus. Entrega a tua vida a Cristo. Amanhã pode ser muito tarde. Ele afirmou, se eu cumprir minha palavra com Deus. Em cima. Ele respondeu, eu não prometi a Deus um cordeiro. Eu prometi a Ele este cordeiro. E ele argumentou, o sacerdote, cego Bartimeu. Mas você não pode fazer isso. Este cordeiro são os teus olhos. Ele afirmou, se eu cumprir a minha palavra com Deus, Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Naquele dia frio de novembro, foi isso que Deus fez. Proveu um cordeiro para os olhos de cego Bartimeu. Posso dizer isto nesta noite, aqui, nesta manhã, meus queridos irmãos e irmãs. Esse mesmo cordeiro é provido para vocês e para mim. Deus proveu um cordeiro para os olhos do nosso entendimento, porque esse cordeiro foi provido para a nossa cura. Ele foi provido para que o seu Espírito pudesse viver entre nós até hoje, para trazer Cristo como uma realidade para nós. O Cordeiro de Deus foi provido. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sacrificou tudo. Ficou sem nada. Mas um dia,
quando Jesus entrava em Jerusalém, havia barulho em todos os lugares. Ele começou a perguntar: esse barulho, quem está passando? O público estava ali, dizia para ele: cala sua boca, porque aqui está muito movimento. Que vai te responder? Por que você está perguntando? Você é cego, fica quieto, cala sua boca. Ele continuou perguntando: esse barulho é de quê? Quem está passando? Uma pessoa de bondade, com um coração cheio de amor, cheio de compaixão, respondeu a Bartimeu, dizendo que Jesus de Nazaré está passando. E ele gritou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A voz suave de Bartimeu penetrou o barulho do público, penetrou o barulho da multidão e chegou até na presença do Senhor. Jesus parou e perguntou: quem está me chamando? Os discípulos não tinham uma resposta correta. Jesus falou que alguém está me chamando. Uma voz de uma pessoa me parou. E no meio desta multidão havia o pobre cego Bartimeu. E Jesus curou ele. Perguntou: o que você quer? Ele respondeu: eu quero de novo. Eu quero ver novamente. Eu quero minha visão. E Jesus tocou os seus olhos. E Bartimeu recebeu a sua cura. Bartimeu começou a ver novamente. Deus ouve a oração. Quando tudo fica difícil, aquilo não significa que Deus está tão longe. Eu peço para você esta manhã para não perder a fé, para não percar a fé. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Jesus. Ele está aqui conosco esta manhã. Ele está ao teu lado. Tenha fé. Deus ouve a oração. Na mensagem ensinando sobre Moisés, no parágrafo vou começar no parágrafo 81, quase no final. O esposo da Joquebede, quando eles passavam um momento difícil no Egito, os filhos de Israel trabalhando no lodo, na lama. Naquele momento, o faraó dominava, mas este povo, com a promessa de sair, de ir na terra prometida, mas antes que este povo deixe o Egito, o faraó multiplicou o trabalho, multiplicou o sofrimento. E Arão não podia aguentar ver como os irmãos sofrendo na lama. E começou a falar com a sua esposa que eu oro, Joquebede, e parece que Deus nem me ouve. Eu oro, e parece que Ele se recusa a ouvir. Não me ouve em absoluto. Parece que já não se importa. Porque o povo começou a reclamar
pedindo misericórdia, orando, pedindo graça, libertação, até ele ficou bem cansado. E dizendo à sua esposa, parece que Deus não se importa mais com a minha oração. Eu oro, parece que Deus não ouve mais. Parece que Deus não se importa. Oh, mas querida, quando eu oro tanto, e ainda se Deus não me ouve, e parece piorar o tempo todo, quando mais oro, pior fica. Às vezes nós passamos na mesma situação. Às vezes você também passou no mesmo assunto, no mesmo momento. Você orou a Deus sem receber a resposta. Depois de orar, a coisa fica mais pior. Depois de orar, sem receber a resposta, parecendo que Deus está tão longe, parecendo que Deus não se importa mais com você. Mas tenha calma esta manhã. Deus opera com seu tempo. O tempo de Deus está bem determinado. O tempo de Deus é bem melhor que o nosso tempo. Oh, querida, oro todo o tempo, parece que a coisa está ficando mais pior. Parece que Deus não se importa mais comigo. Você não abandona. Quando Satanás bate, não perca a fé. Murmura esse nome e terá vitória. O nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de salvação, o nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de vitória, nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de salvação, nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de vitória. Murmura este nome. Murmura o nome do Senhor Jesus. Você terá vitória. Você terá a resposta. Você terá tudo que o teu coração está desejando esta manhã. O nome do Senhor Jesus. No parágrafo 84. Mas meninos e meninas, Deus ouve a oração. Sim, Ele ouve a oração. Deus responde a oração. Nem sempre é rápido. Você tem que ter paciência. Tem a oração que Deus responde imediatamente.
ter a oração que Deus responde depois. Você tem que ter fé nele, ter paciência, sem duvidar. Sim, mas Deus responde a oração. É só porque tudo está dando errado, não é sinal de que devemos parar de orar. Você não pode parar de orar. Dia e noite tem que clamar a Ele. Dia e noite tem que orar. Você não pode parar. Mesmo se a situação está ficando pior, mesmo se tudo está ficando piorando, o tempo assombrando, mas você não pode deixar de orar. Continuamos a orar mesmo assim. Isso mesmo. Agora você responderá certo. Deus responde a oração. Digamos todos juntos, Deus responde a oração. Mais uma vez, Deus responde a oração. Sim, independentemente das circunstâncias, Ele responde mesmo assim. Deus responde. Deus ouve a oração. Ele responde. Segura a mão do Senhor Jesus. Leva este nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus é a chave que abre todas as portas. Você terá vitória. Você receberá a tua cura. Você receberá a resposta. Segura o nome do Senhor Jesus. Este nome foi dado a você. O nome que foi dado à igreja. O nome que está em cima de todos os nomes. Pelo qual devemos orar e receber a resposta. É o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Quando Satanás bate, quando Satanás fecha a porta, não perca a fé. Murmura o nome do Senhor Jesus e você terá vitória. Vamos orar mais uma vez. Esta canção, Deus me deu quase 15 anos passado. Eu passava no momento mais difícil da minha vida. Parece num beco sem saída, mas quando estava dormindo e os anjos começaram a cantar esta canção, o nome do Senhor Jesus. E naquela visão, no sonho, Deus me falou que segura este nome. O nome do Senhor Jesus é a chave que abre todas as portas. O nome de Jesus, nome de salvação. O nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de vitória, nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de salvação. O nome de Jesus, o nome de Jesus,
Oremos. Amado Pai Celestial, depois de ouvir a Tua palavra, as nossas vidas, os nossos corações estão cheios de fé e da convicção que o Senhor Jesus está conosco, que o Senhor Jesus Cristo ouve a oração. Amém. Pai, te pedimos, Senhor Jesus, nesta manhã, para aliviar as dores que estão no coração dos teus filhos, das tuas filhas, em diferentes lugares. Senhor Jesus, te pedimos bênçãos nas nossas vidas. Te pedimos proteção, te pedimos cura e boa saúde. Ó Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Cura a nossa irmã Shekinah, que está internada no Hospital do Trabalhador. Ó Senhor, consola o coração do nosso irmão Elias, do nosso irmão Sadraque, e pensamos a nossa nação Venezuela, Senhor. Os nossos irmãos, as nossas irmãs, o teu povo está passando num momento difícil, onde seísmo, terremoto passou e matou muitas pessoas. Ó sobreviventes, Senhor, te pedimos para tomar conta deles, para guardar eles em boa saúde. Aquele que está machucado, feridos, cura e tira a ferida. Pai, nós entregamos nas tuas mãos. Amanhã vai começar uma nova semana. Te pedimos para guiar esta semana, te pedimos para nos proteger e que nada falta nos nossos lares. Oh Pai, abençoe cada casa, abençoe cada trabalho, abençoe a vida de cada pessoa, Senhor. Proteja-nos, Senhor Jesus. Nos coloca embaixo do teu sangue, embaixo das tuas asas, embaixo da tua proteção. No nome do Senhor Jesus. Abençoe esta igreja. Os irmãos, as irmãs, os seguidores, tudo que está conectado pela internet. Leva a bênção para eles também. Leva a libertação, cura. Que eles também, Senhor, fiquem consolados. Que eles saibam que o Deus responde. Que Deus ouve as orações. Pai, fica conosco ao decorrer deste dia. Volta conosco, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.